sim. It's time! E começou o nosso bate-papo. Nossa conversa aleatória, que surgiu num momento aleatório, em um dia qualquer. Vamos lá. Só para lembrá-los, a gente vai começar a falar sobre... Estão ouvindo bem? Tá? Só para eu ter certeza, porque o ventilador tá ligado. Eu fico com medo do som do ventilador atrapalhar aqui o áudio. Tá bom? Tá perfeito. Show. Ok. É nóis. Então vamos lá. Então o que acontece é o seguinte. A gente vai falar um pouco sobre cálculo, só que tem uma base de cálculo, que é a parte de fatoração, não cálculo, né? Na parte de... seria pré-cálculo, que é a introdução à matemática, ou introdução a cálculo, enfim, não sei qual o nome que é dado. Que você tem que saber um pouquinho de fatoração, e na verdade isso já vem lá do ensino médio, né? Saber fatoração, saber trabalhar com equação de segundo grau, divisão entre equações. Eu sei que muita coisa, provavelmente na vida de vocês, já deve ter sido esquecida, porque é natural, né? Pô, pelo amor de Deus. Então, assim, eu mandei aquele material que é desse cara aqui, tá? Que eu recomendo muito, que é o professor Ferreto, tá? Ele é professor de matemática, muito bom, por sinal. Toda cálculo que vocês tiverem para frente na vida de vocês, trabalhem com esse cara aqui, que ele é muito bom, tá? Eu estou usando ele porque a minha mesinha para escrever, eu comprei lá no Paraguai, e a maldita não está funcionando, não sei por quê. Enfim. E aí eu tive que recorrer a 3 vídeos do Ferreto para facilitar aí a nossa contextualização do conceito de cálculo, tá? Para vocês entenderem, o cálculo ele foi desenvolvido pelos físicos, primeiramente por Newton, né, Isaac Newton. E aí o cálculo ele se desdobrou, obviamente a matemática utilizou porque resolvia vários problemas que existiam na matemática até então, o cálculo, né, o cálculo diferencial. E aí outros desdobramentos de cálculo foram surgindo, vocês vão ter isso nos próximos períodos, vocês vão entender melhor. Enfim, o que o cálculo nos promove? Tirando toda aquela matéria que a gente aprende lá do ensino médio, fundamental, PPP, né? O que o cálculo promove? Ele promove a ideia do seguinte: você tem valores ou situações absurdas que, através da matemática usual, seria impossível. Por exemplo, você tem, de repente, uma figura geométrica que ela não é um quadrado, um retângulo, um triângulo, ou a união de vários dessas figuras. Tá? Você tem uma figura geométrica muito louca, de uns desenhos assim que são impossíveis humanamente você conseguir calcular utilizando a matemática tradicional, matemática até do ensino médio. E aí, o que o cálculo vem? O cálculo ele vem pensar da seguinte forma: poxa, eu posso pegar um pedacinho dessa área, vários pedacinhos dessa área, e o somatório de todos esses pedacinhos vão me dar a área total. Como eu consigo fazer isso? Aí introduz o cálculo. Outra coisa é o seguinte, é o dilema do coelho. O dilema do coelho é o seguinte: tenta imaginar aí mais ou menos um coelho, tá? Que ele está aonde você está agora e ele vai pular sempre em direção a uma porta ou uma janela que você está observando, tá? Pensa nisso, onde você está e a porta ou janela que você que encontra perto de você. Esse coelho, coitado, ele tem uma cenoura lá nessa janela ou nessa porta, ele tem uma cenoura. Ele está morrendo de fome, coitado do coelho. Aí, o coelho tem uma limitação. Qual é a limitação desse coelho? Toda vez que ele dá um salto para frente, ele só consegue pular metade do que ele saltou anteriormente. Por exemplo, se a distância onde você se encontra até a porta são de 3 metros, ele vai dar um salto que vai dar 1,5 m. O próximo salto para frente já não vai ser 1,5 m de novo, vai ser a metade de 1,5 m. E aí vai ser a metade da metade, a metade da metade.
Se você tentar ver isso fisicamente, ou assim, tentar reproduzir isso, você vai perceber que o coelho vai quase chegar na cenoura. Quase. Ele vai estar no limite, ele vai estar tendendo a chegar na cenoura e se alimentar. Só que, infelizmente, o coelho não come a cenoura e morre. Sim, a história é trágica. Aí a gente pode botar outros animais, cachorro, gato, papagaio periquito, tartaruga, enfim. Mas, a princípio, a história, o início do conceito de limite, né, quando você vai pensar em um limite de algo, algo tendendo a alguma coisa, tá? É quando você pensa nessa teoria do coelho. Tá? Ele salta a metade, aí depois a metade da metade, a metade da metade da metade, e assim vai. E você vai notar que ele vai começar a chegar muito próximo, vai ter que dar vários pulos, né? Depois ele vai dar micropulos, nanopulos, e no final ele morre de novo. Enfim, o coelho morreu. Quem tem coelho em casa, infelizmente, se fizer esse teste, o coelho vai morrer. Continuando. Então, o Ferreto, né, que esse carinha aqui que vocês estão vendo na imagem, vocês estão vendo, né? Eu abri a imagem aqui porque o zoom é meio zoado. E eu esqueci de fazer algo. Quem lembra aí que era para ter feito? Eu tô gravando? Tô gravando, né? Peraí, deixa eu ver. Ah, não, tô gravando, desculpa. Tem probleminha. Vamos lá. Aqui, ó, limite e introdução de noção intuitiva, tá? Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora um curso completo de cálculo aqui no canal Mais Matemática, tá? A outra coisa também, se vocês quiserem, esse canal Mais Matemática do Ferreto, eu utilizo ele para todas as minhas aulas de cálculo, tá? Então, se você, de repente, faltou uma aula de cálculo, algum tema, alguma coisa que eu tenha dado em sala e você não só pegou a parte escrita e não pegou a parte, não esteve presente, você pode recorrer ao Ferreto tranquilamente, tá? Provavelmente o equivalente à minha aula foi gravada por ele, tá? Ele é excelente. Quando eu digo excelente, ele é muito didático. Ele é muito bom mesmo com relação a essa. E o outro que também que é muito bom, depois vocês podem, talvez alguém já conheça, é o Boaro, tá? É um professor de física também, excelente, também muito bom. Ele explica com muito detalhe. E o Boaro tem uma vantagem. No canal, na internet, no site dele, ele não tem só física, ele tem também matemática, né? E matemática para concurso, cálculo e química também. Então, se vocês precisarem de ajuda com relação aos conceitos químicos ou de matemática, lá também tem. Mas no YouTube, o Boaro, professor Boaro de física, ele só, acho que 90% das aulas são de física. Até então, nunca encontrei nenhuma outra aula que não fosse no site dele. Tá? Só para abrir essa aspas aí para vocês ficarem sabendo do que se trata. Tá bom? Fiquem à vontade para abrir o áudio a qualquer momento, não precisa ficar esperando eu pausar, não. Eu não vou ficar passando o vídeo. Eu vou apenas, ele vai apresentar um detalhe, eu vou reformular com as minhas palavras, vou acrescentar mais informações sobre o texto que ele significou, e aí também vou abrir a perguntas e questionamentos, caso vocês tenham, tá? Mas a qualquer momento você pode abrir o áudio e perguntar, professor, não entendi isso, por que ele não, por que assim assado? E aí eu vou desenvolvendo junto com vocês, tá? Esse trabalho é em equipe. Então, vamos lá. Só para lembrar, vocês Vamos conseguem começar ouvir, né? com a ideia intuitiva de limites, vamos ver mais aulas de limites na sequência e depois vamos para derivadas. Vocês estão conseguindo ouvir? Alguém abre o áudio aí para mim e fala comigo, pelo amor de Deus. Sim, professor, eu ouvindo. Consegue ouvir o professor Ferreto falar? Consegue. Show, perfeito, Sim. então tá bom. Também Então consigo. vou deixar rolando, então. Integrais, ou seja, todo o curso de cálculo que nós vemos aí nas engenharias, na matemática, na física, na química, na administração, economia, enfim, pessoal, em diversos cursos do ensino superior. Beleza? Disciplina aí fundamental, tá? Na parte básica desses cursos.
Aí assim, pessoal, olha só, se você tem um pouco de dificuldade em matemática, eu aconselho que você dê uma passada no canal, ali na seção de ensino médio, e ali você encontrará diversas aulas de funções, tá? Função do... Então, lembra que eu mandei 3 linkzinhos para vocês? Aqueles links ali já salva bastante a vida de vocês, caso vocês não se lembrem, tenham dificuldade, enfim, tá? Lembrando que cálculo, gente, vai ser utilizado na engenharia, independente de qual seja a engenharia. Se você for engenharia de produção, civil, elétrica ou mecânica, não importa, tá? Não importa a sua engenharia, tá? O que vai rolar é que o cálculo vai existir e vai ser utilizado lá para frente, com muito mais profundidade, e o professor que vai dar a disciplina, dependendo da disciplina, ele não pode retornar aos conceitos básicos de cálculo. Então, a ideia é aprender cálculo no sangue, principalmente esse primeiro momento que vocês estão encontrando, sendo apresentados com cálculo, para que no período que vem vocês consigam sobreviver, porque o cálculo, cada período ele fica um pouco mais complexo, não difícil, mas começa a se agregar uma quantidade maior de informações, e as informações anteriores não se perdem, elas só vão se acumulando, entendeu? Então é algo meio gigante, quando você está lá no cálculo 4, por exemplo. Do primeiro grau, função do segundo grau, funções modulares, tudo isso, pessoal, função composta também, tá? Função logarítmica, função exponencial, todas essas funções vão te dar uma boa base para que você entenda bem essas aulas de cálculos que estão aqui, beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar da aula, clica ali em curtir, tá? Faça comentários no vídeo e assim, ó, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, tá? É gratuito e assim você fica por dentro de todas as postagens novas aí que acontecem semanalmente. Ferreto, beleza? Vamos começar? Bora, Ferreto. Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Na primeira aula vamos tratar sobre limites, mais sobre a noção intuitiva, tá? Olha aqui, ó, você tem uma... Lembra quando você aprende equação de segundo grau, aí fala assim, para que eu vou, quando que eu vou usar isso? Pitágoras, seno, cosseno, trigonometria, você fala assim, para que eu vou usar isso? Nossa, nada a ver, equação de segundo grau, onde eu vou encaixar esse negócio de equação de segundo grau? Equação de terceiro grau, quarto grau, sei lá, e outras cositas mais que vão aparecer na vida de vocês. Você fala, pô, para quê? Porque, na verdade, aquelas equações já estavam preparando vocês para o cálculo, tá? Para quem fosse, obviamente, fazer alguma coisa na área de exatas. Então, aqui, com relação à questão de noção intuitiva, note o seguinte, eu tenho uma placa que ela tem uma dimensão x por x, né? X de comprimento, x de profundidade, uma área dela. Ela é aquecida pelo fogo e, naturalmente, ela vai começar a crescer. Ou seja, vai ter uma certa... A área ela vai ter uma certa... um aumento na dimensão dela, e esse aumento é uma variação que ocorre do que ele tinha para o final do que ele se tornou. Então, essa placa era um valor X, e depois ela aumenta esse valor X para um valor X mais alguma coisa. E aí, a área final menos a área inicial vai dar essa diferença, esse delta, tá? Essa razão de mudança que ocorreu. Noção intuitiva do que são os limites, ok? Aí é o seguinte, nós temos aqui uma placa de metal, vamos imaginar, tá? E essa placa de metal está sendo aquecida. Aí assim, pessoal, vamos imaginar que essa placa aí seja uma placa metálica quadrada e vamos imaginar que o lado dessa placa seja um valor um pouco menor do que 3 centímetros, beleza? Aí assim, ela está sendo aquecida e esse fogo aí, pessoal, irá dilatar essa placa e quanto mais aquecer, o valor do X, ou seja, o lado dessa placa, irá se aproximar de 3 centímetros. Quanto mais o lado dessa placa se aproximar de 3 centímetros, mais a área dessa placa irá se aproximar de 9 centímetros quadrados, tá? Então, essa ideia é uma ideia de limite. Ou seja, quando o lado mais se aproximar de 3 centímetros, mais a área da placa irá se aproximar de um limite de 9 centímetros. Beleza? Vem aqui, ó. Olha só, pessoal, o que acontece aqui graficamente, ó. Aqui nós temos a
aqui ele vai mostrar um gráfico. Note, a primeira prova de vocês de cálculo, vocês vão ter 4 questões, se não me engano. Uma delas é de gráfico, tá? E aí vocês vão trabalhar muito essa questão do limite no gráfico e saber o que acontece com o objeto quando ele tende a aumentar o valor do x, ou seja, ele tende a sair de um valor muito pequeno e até um valor pré-determinado, ou o contrário, quando ele vem de valor muito grande e vai até um valor pré-determinado, ou seja, ele aumenta pela esquerda e diminui pela direita, tá? Quanto mais próximo, ou pela direita ou pela esquerda aqui no x, tá? Mais próximo do 9, aquela placa 9 centímetros quadrados, que é o objetivo, ela chega. Então, ou seja, quanto esse valor aqui, ó, conforme ele vai diminuindo para 3, significa que o valor do y vai diminuindo para 9. Quando esse valor vai aumentando para 3 do lado esquerdo aqui, ó, aumentando para 3, significa que esse valor no y vai aumentando para chegar em 9. Então, você tem um limite, tá, mínimo desejado para poder chegar a esses valores. Obviamente, quando você trabalha com uma equação de segundo grau, que é a área, né? A área é x ao quadrado, b ao quadrado, geralmente é um cálculo de área. Ele tem a equação de segundo grau geralmente tem essa característica aqui, ó, tá? De uma parábola com concavidade para cima, ou seja, barriguinha para cima, ou, enfim, levantando a mãozinha. Tá feliz? Significa que o x ao quadrado é positivo, é mais x ao quadrado. Se estiver para baixo, tá triste, aí é negativo, tá? Mãozinha aqui, ó, a mãozinha do azul, se ela estiver para baixo, apontando para baixo, que ela tá triste, então tá negativa. Então, significa que é uma parábola para baixo. Isso você vai ver na equação de segundo grau. Quando é menos x ao quadrado, ele está triste. Quando é mais x ao quadrado, ele está feliz, com a mãozinha para cima, que é o nosso caso. A parábola, pessoal, que está representando a área da função, tá? Nesse caso, pessoal, a área está sendo representada por uma função, vou chamar aqui de f de x, tudo bem? E essa função f de x, como nós vimos, é x elevado ao quadrado, tudo bem? Então, nesse caso aqui, pessoal, olha só, quando x vale 3, o que acontece? Quando x ele vale 3, nós vamos ter que f de 3, isso aqui será exatamente igual a 3 elevado ao quadrado, e o resultado aqui é igual a 9, ok? Agora, pessoal, muito importante na ideia de limite é que não nos interessa o que acontece com a função, nesse caso aí, ó, quando x é exatamente igual a 3. Isso não nos interessa. Vai ter até situações que a função sequer estará definida, ou seja, ela nem existe quando x vale 3. Claro que não é esse caso aqui, mas o que nos interessa em relação a limites é quando o x está na vizinhança daquele valor 3 ali, ó. Ou seja, o valor de x está se aproximando do 3 ali com valores menores do que 3, ou também com os valores de x se aproximando do 3, só que partindo dos valores maiores do que o 3. Beleza? Ou seja, os valores de x se aproximando do 3, o que vai acontecer com a função? Para qual valor a função irá tender? Beleza? Esse valor que a função irá assumir, ela tende a assumir um valor, esse valor é o limite de uma função. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, primeiramente, ó, vamos imaginar os valores de x, ó, vindo aqui da esquerda, tá? Ou seja, valores que são menores do que 3. Imagine um valor de x aqui assim, ó. Tudo bem? Repara o que acontece, ó. Esse valor de x irá determinar o valor de uma função mais ou menos aqui assim. Concorda comigo? Ou seja, aqui será a área da função para esse valor de x que está aqui. Agora, quanto mais esse valor de x aqui, ó, se aproximar do 3, olha só, vamos pegar um outro aqui, ó, mais próximo do 3. Repare o seguinte, ó, nós vamos ter que o valor da função já, ó, um outro valor para a área aqui, ó, ficou mais próximo aqui do 9. Podemos colocar aqui, ó, A1 e a área aqui num segundo momento. Ficou cada vez mais próximo do 9. E isso acontece cada vez mais que o x se aproximar do 3. Cada vez mais, pessoal, a área aqui, ó, irá se aproximar do valor 9. Ok? Pessoal, falei aqui, ó, com valores de x que vêm pela esquerda, tá? Mas nós podemos também ter aqui, ó,
valores de x que são maiores do que 3, mas irão cada vez mais se aproximar do 3. Imagine, por exemplo, um valor de x aqui assim, ó, tá? Olha só, para esse valor de x, nós vamos ter um valor de uma área mais ou menos aqui assim, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, área e um terceiro momento, beleza? Agora imagine o seguinte, cada vez mais que o x se aproximar do 3 aqui, ó, vamos pensar num aqui assim, ó. Cada vez mais, reparem, olha só, a área irá se aproximar aqui, ó, do valor 9, beleza? Então tá vindo agora nesse sentido aqui, beleza? Cada vez mais se aproximando aqui, ó, do valor 9, que no caso, então, é o limite dessa função aí. Então, reparem, pessoal, para valores de x menores do que 3, que estão se aproximando cada vez mais do 3, e para valores de x que são maiores do que 3, que estão cada vez mais se aproximando do 3, o que irá acontecer? Ó? Cada vez mais o valor da função, ou seja, a área dessa placa metálica, irá se aproximar ali do valor 9. Beleza? Viu? É o que eu falei, foi logo no iniciozinho, só que aqui ele mostra de forma bem didática, utilizando setas e tal, são os recursos, né, que ele tem nesse momento. Aí agora, olha só, aqui nós temos um exercício, um exemplo, tá? Quando o x se aproxima de 3 centímetros, a área... Oi? Alguém abriu o áudio, quer falar? Tá tomando cafezinho. Esse barulho de xícara. Não, esse é prato. Tá comendo. Esse aí é prato. Tô ouvindo um barulho de prato. Com certeza é arroz e feijão. Ou macarrão. Ou macarrão com salsicha. Também é bom. Enfim, continuando. Fecha o áudio aí, para ninguém ficar ouvindo você se alimentando, não. Matando todo mundo de vontade aqui. Daqui eu tô sentindo cheirinho. Continuando. Então aqui, ó, eu tenho uma forma, uma maneira simbólica de representar aquilo que o Ferreto mostrou na apresentação anterior, tá? Então ele está dizendo assim, ó, por exemplo, eu tenho esse x, né, e ele está se aproximando de 3. Isso é um valor simbólico, tá, gente? Ele poderia ter falado 4 centímetros e o 9 aqui, ao invés de 9, seria 16, né? Porque 4 vezes 4, 16. Ele falou 3, é um valor aleatório qualquer, tá? Relaxem, não é um número obrigatório, não. Só um exemplo. E aí ele diz, bom, a área que é x ao quadrado, se aproxima de 9 centímetros, como um limite. Ou seja, note que ele está tendendo a chegar a um valor. Olha a setinha. O limite é algo que tende a chegar ao número 3. Não necessariamente, gente, ele tem que chegar ao número 3, mas ele tem um limite. Vocês vão perceber mais à frente que existem equações que, se você chegar ao número, você vai ou dar inexistente, impossível, infinito, tá? Mas um número muito próximo, um pentelésimo antes de chegar naquele número, tá? Ele passa a ter um valor significativo. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, tudo bem. Nesse caso, a gente pode colocar direto, porque a gente não sofre essa situação. E aí, como ele representa isso? Ele diz assim, o limite lim é de limite, tá? Limite D. Ó, o limite de x elevado ao quadrado. É qualquer função. Aqui é x ao quadrado, podia ser uma equação enorme, podia ser divisão de funções, podia ser seno e cosseno, arco tangente, x cosseno de alguma coisa, ou enfim. O céu é o limite para isso aqui. Ou, para quem não gosta de matemática, o inferno é o limite para isso aqui. Então, ele diz que o limite de x ao quadrado é igual ao quê? Não sei. Ele está vindo de onde? Esse x, ele está vindo de algum lugar e indo em direção a 3. Ou seja, o limite dele, independente se ele vem pela esquerda ou pela direita no gráfico, tá? O limite dele é 3. Então, o limite de x ao quadrado é igual a 9. Por quê? Porque se você pegar o 3 e substituir no x ao quadrado, você vai obter 9. Tá? Então, aqui, ó, x tende a 3, ou seja, x está tendendo ao número 3. Mas ele está vindo da onde, Everton? Ele está vindo, tá vindo pela esquerda ou está vindo pela direita? Não importa, ele tende. É a tendência dele, independente do sentido ao qual ele está vindo, de chegar ao número 3. E quando ele está muito próximo ou chega até o número 3,
o valor que a gente vai encontrar é o número 9, tá? Só um pedacinho aqui. Aqui tem um exemplo. Deixa eu até diminuir um pouquinho isso aqui, que vai dar ruim. Ó, determine o limite. Aí, note que ele botou entre parênteses. Por quê? Isso é uma pegadinha. Se eu botar limite de 2x, onde x depende de 3, menos 1. Se eu boto parênteses, o 2x menos 1 entra. É tudo isso aqui. Então, é 2 vezes 3 menos 1. Ok? Agora, se eu não boto parêntese, o que está valendo é somente 2x. Então, é limite de 2x, x tendendo a 3, esse resultado que vai dar aqui, menos 1. Tá? Então, cuidado, que isso é um grande diferencial. Aqui, ó, ele está botando um sinal negativo. O sinal negativo indica se ele vem ou pela direita ou pela esquerda. Tá? Vou deixar o Ferreto falando aqui para poder explicar melhor essa parte. Quer saber o limite dessa função quando o x aqui, ó, tende a 3, ok? Agora, pessoal, vamos investigar o que acontece com essa função quando o x ele se aproximar, ou seja, ele tender cada vez mais ao valor 3, tá? Agora é o seguinte, pessoal, olha só. Muito importante. Gente, tem alguém com o áudio ligado. Desliga o áudio aí para mim, por favor. Esqueci ligado. Tem mais gente com áudio ligado. Desliga aí. Só para não atrapalhar, para não dar som de fundo, tá bom? Vou botar para rodar. Presta atenção. Importante em limites é que você entenda que não nos interessa o valor da função, o que acontece com a função quando o x é exatamente igual, nesse caso aí, ó, ao 3. O que nos interessa em limites, por exemplo, nessa função, é o que acontece com a função quando o valor do x se aproximar cada vez mais daquele valor 3 ali. Beleza? Aí é o seguinte, pessoal, para isso, eu construí essas duas tabelas. G7 Tá? E essas duas tabelas vão nos dar... Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Alô? Tá acontecendo alguma coisa em algum lugar aí. Deixa eu ver quem é, que eu já tiro o som, porque às vezes a pessoa É o Daniel que tá com o áudio ligado. Mas aí de repente, o Daniel... deixa eu fechar aqui para ativar mudo. Nada contra, Daniel. Só botei um mudo aqui, tá? É porque às vezes a gente vai fazer uma outra coisa, vai na cozinha, vai para algum lugar, ou tá num ônibus e aí esquece do áudio ligado. É natural. Mas pode abrir o áudio para falar em qualquer momento, tá? Aqui, ele está fazendo uma careta. É para mostrar o seguinte. Quando ele diz aqui, ó, quando ele bota esse sinalzinho de menos aqui, isso aqui vai acontecer agora, é uma informação que vai ser agregada ao conceito de limite, tá? Então, esse sinalzinho aqui vai dizer se ele está vindo pela direita ou se ele está vindo pela esquerda. Então, esse sinalzinho de menos aqui, ó, se você notar, o x, ó, ele é 2, 2,5, já começou pelo 2, tá? Mas note que o x está aumentando. Se o x está aumentando, ele está vindo, o x que eu estou observando, a incógnita que eu estou observando, ela está vindo da direita ou da esquerda no gráfico? Alguém sabe me dizer? Está vindo da esquerda, não? Perfeito, exatamente, da esquerda. Vou mostrar isso para vocês agora. Deixa eu ver aqui no cantinho. Tá vendo? Tá vindo da esquerda, porque ó, negativos, aí vai ficando positivo, ó, vai aumentando cada vez mais. O 2 poderia ser esse A1 aqui, por exemplo, tá? E aí esse 2 vai aumentando até chegar. Então tá vindo pela esquerda, perfeito. Então, quando a gente notar esse sinalzinho negativo aqui, ó, é porque ele está vindo da esquerda. Quando o sinalzinho for positivo, ele vai estar vindo da direita, tá? Notem aqui o que vai acontecer. Note que quanto mais próximo, quanto mais ele vai chegando, ó, 2, 2,5, 2, 2,9, 2,95, note que ele está cada vez mais próximo do número 3. Então, note que quanto mais próximo do número 3, a resposta dele vai chegando muito próximo ao valor de 5. Note que isso aqui é uma outra equação, tá, gente? Não é mais aquela anterior de x ao quadrado. Aqui é 2x menos 1, tá? Então, se você botasse 3 aqui direto, por curiosidade, você acha 4
né? Ó, 4. Não, perdão, 6. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Então, note que se eu estiver vindo pela esquerda e cada vez mais eu estiver aumentando o número 2 até chegar ao número 3, muito próximo ao 3, tendendo ao 3, ou seja, o limite dele é o 3, note que cada vez mais a função 2x menos 1 vai chegando cada vez mais a 5, próximo a 5. E pelo lado esquerdo, a mesma coisa. Olha só o que acontece. Ele vem, ó, 4, aí vem diminuindo. Pelo lado direito, perdão. Pelo lado direito, sinal positivo. Ó, 4, 4, 3,5, 3,1, 3,05, nananana. Quanto mais próximo do 3, ele vai chegando muito mais próximo, ou seja, ele está um número enorme, 7, 6 e tal, e vai tendendo, a função vai tendendo ao número 5. Então, tanto pela esquerda quanto pela direita, o limite dele é 3. Tá? O de x é 3. Tá? E ele chegando a esse 3, ele vai sempre chegar a uma resposta 5 na função. Aí ele vai apresentar, vai explicar isso exatamente que eu expliquei aqui, né? Aí fazer o desenhozinho e a gente pula para a próxima etapa. Ó, aí tá mostrando lá. Então, ó, 2x menos 1 é igual a 5. Pô, professor, isso aí era óbvio, era só botar 3 ali no x e... Calma. É porque isso aqui, bebê, isso aqui é fácil demais. Vai piorar. Assim, se até o final desse período você não acordar no meio da madrugada gritando como é que fala? Terror noturno, por causa de cálculo, é porque eu não fiz o meu trabalho bem feito, tá? Então, vamos lá, continuando. Aqui é uma outra função, que é uma função 2x, acho que é 2x menos 1, se eu não me engano. E aí ele está mostrando agora, não mais em tabela, está mostrando em gráfico, tá? É aquela mesma função. Aí ele vai vir pela esquerda, vai vir pela direita e vai mostrar que os dois lados vão sempre tender ao número 5. Ó, tá vendo? Ó, tchucu-tchucu, tchucu-tchucu. Agora ele botou uma outra. Ó, isso é fácil. X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Ok. Para e pensa. Se eu botar 1 aqui, o que acontece com essa equação? Vai dar 0 aqui embaixo, não vai? Só que 0 é indeterminado. Tá? Você não tem como ter 0 embaixo. Você não pode ter 0 aqui embaixo. Mas espera aí. Mas se o limite do meu limite, né, for muito próximo a 1, tá? Muito próximo, mas não for 1, eu nunca vou fazer com que essa equação aqui seja indeterminada, tá? Ah, muito bom, porque não pode ter 0 embaixo, tá? Na fração, não pode ter 0 embaixo. Não. Posso ter um número muito pequeno, absurdamente pequeno, tendendo ao infinito, mas eu jamais poderei ter um número aqui igual a 0. Então, nessa função aqui, ele tem um limitante, que é o valor 1. Tá? Então, eu posso ter o valor 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, mas eu nunca posso chegar ao valor 1. Agora sim, o limite começa a atuar na nossa vida. A calculadora científica trabalha assim, seu computador trabalha assim, seu celular, se você estiver vendo essa aula no celular, trabalha assim, bebê. As linhas de transmissão de onda, que vem o espaço, que calculam, enfim, que fazem remédio, por exemplo, tá? Ou trabalha com relação à parte de biologia, de bactérias, nananã, isso começa a fazer sentido agora. Porque você tem valores que são limitantes, que são impossíveis do fator em si acontecer. Mas você tem um limite muito próximo ali, onde você consegue coletar dados, informações, e entender o caminho natural que dali chegaria. Então, ele fez, ó, tendendo pela direita e tendendo pela esquerda. Tá? Note que ele começa com x valendo 2, indo diminuindo até chegar muito próximo de 1, mas ele não chega a 1, porque ele sabe que isso aqui não pode ser zerar, o denominador, né? E aí, obviamente, a resposta vai dar um valor muito próximo a 2. Aqui, olhando aqui embaixo, ó, a mesma coisa. Note que ele bota 0, ó, 0, ele vem do 0, tá? E bota x igual a 0. Aqui, ó, x, aqui é 0, aqui é 0. Tá? E aí ele vai ter uma função
a resposta daquela função ele vai dar 1. E aí, o que ele acontece? Ele vai 0, 0,5, 0,9, 0,99, nananana. Note, muito próximo, está no limite de chegar a 1, mas ele não chega a 1x. Tá? Você perceber isso aqui, ó, se você pegar na função e substituir os valores, você vai ver que não dá. Por exemplo, essa função aqui, ó, 1 elevado ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Né? Digamos que o x fosse igual a 1. Ó, 1 menos 1 é 0. Você não tem como fazer. Tá? Eu vou deixar agora o Ferreto explicar isso aqui para vocês. 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1, isso aqui dará 0. E aqui no denominador, 1 menos 1 também dará 0. Nesse caso aí, pessoal, 0 sobre 0 significa uma indeterminação, mas isso é assunto para outras aulas, tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que nem sempre uma simples substituição do x na função irá colocar ali o valor do limite dessa função. Aí, Ferreto, como é que faz esse caso aqui? Vem comigo. Olha só, pessoal, novamente, vamos imaginar aqui o eixo x, tudo bem? E vamos imaginar que o valor 1 ele esteja aqui assim. Beleza? Aí é o seguinte, ó, quando o x se aproximar do 1 aqui pela direita, o que irá acontecer? Ó? Então, os valores do x estão cada vez mais diminuindo e ficando cada vez mais próximos do 1. Olha só, o x aqui está começando pelo 2, vai para o 1,5, 1,1, 1,01, 1,001 e, por fim, esse valor aqui é muito próximo do 1, que é 1,001. Beleza? Agora, o que está acontecendo com a função? Olha só, quando o x tem valor 2, o valor da função é exatamente igual a 3. Tá? Então, substituindo o 2 aqui assim, ó, e o 2 aqui assim, nós vamos encontrar na função o valor 3. Beleza? Substituindo o x por 1,5, nós vamos encontrar um f de x, ou seja, o valor da função valendo 2,5. E olha só o que acontece com os valores da função. De 3, vai para 2,5, vai para 2,1, vai para 2,01, vai para 2,001 e aí vai para esse valor aqui, ó, que é muito próximo do 2. Tá? Então, por enquanto, aqui nós temos que o limite dessa função é 2. Ok? Aí você deve estar pensando o seguinte, Ferreto, a gente nem precisa fazer então esse segundo quadro? Meu amigo, cuidado isso aí. Ó. Olha só, o que nós temos ali no primeiro quadro é quando o x se aproximar do 1 ali pela direita, ou seja, com valores maiores do que 1, nós vimos que o valor da função cada vez mais fica próximo de 2. Isso aí nós vimos no primeiro quadro. Mas isso não quer dizer que o limite dessa função ele é 2. Tá, pessoal? Quando nós estudarmos o limite de uma função, nós devemos pensar sempre no valor do x tendendo, nesse caso aí, ó, ao valor 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? Isso porque vai acontecer em outras aulas aí, principalmente lá nas aulas de limites laterais, quando os limites que vêm da direita e da esquerda, eles forem diferentes, nós não teremos ali o limite sendo definido, ok? Ou seja, o limite, ele não existe. Então, nesse caso, nós devemos sempre, na ideia de limite, analisar o que acontece com a função quando o x tende ao valor, nesse caso, a 1, tanto pela esquerda quanto pela direita. Beleza? Vem aqui. Ó. Agora, pessoal, ao nos aproximarmos do 1 aqui, ó, pela esquerda, nós vamos ter o seguinte, olha só. Primeiro, comecemos aqui com o 0, depois 0,5, 0,9, 0,99, 0,999 e aqui está um valor muito próximo do 1, beleza? E ainda continua cada vez mais próximo, tanto quanto se queira, ok? Agora, olha o que acontece com os valores da função. Quando o x aqui é 0, o valor da função, ou seja, dessa função aqui, ó, pessoal, ele assume valor, então, 1. A função assume valor 1. Quando o x for exatamente igual a 0,5, a função vai para 1,5. Olha o que acontece com os valores da função. 1, 1,5, 1,9, 1,99. Olha só, cada vez mais próximos aqui do valor 2. Beleza? Então, pessoal, quanto mais o valor do x se aproximar do 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, o valor da função ali, ó, cada vez mais fica próximo do 2. Beleza? Então, a gente diz que o limite daquela função, quando o x tender a 1,
ele é 2. Beleza? Vem aqui, ó. Olha só, pessoal. Olha o que diz aqui, ó. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar como seria aquilo ali da forma literária, como vocês vão fazer, por exemplo, na prova, no caderno, quando eu passar em sala de aula semana que vem, tá? Então ele vai dar lá a função e aí vai dar o limite, pronto, limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Lembre-se, gente, aqui a gente tem uma saída estratégica. Se você sabe fatorar, você sabe que x ao quadrado menos 1 é x mais 1 vezes x menos 1. E aí você vai poder cortar, e você vai achar exatamente o valor direto, o valor de 2, tá? Fazendo a substituição direta. Mas nesse caso aqui em particular, não. Vamos ver aqui o que ele vai fazer para vocês entenderem melhor. Olha como saber fatorar, saber trabalhar com equações, divisão de equações, multiplicação de equações, funciona no conceito de limite. Embora f de 1 não esteja definida, Ferreto, o que quer dizer isso daqui? Ó? Repara o seguinte, pessoal, nós temos que a função f de x, ela é a função assim, ó, x ao quadrado menos o 1 dividido por x menos 1. Pessoal, o valor de x igual a 1 faria o seguinte, ó, colocando 1 aqui, nós vamos ficar com o denominador 1 menos 1, nós vamos ficar com o denominador 0. Ou seja, denominador 0, pessoal, na matemática não irá existir, tá? Então, essa função aqui, ó, ela não está definida para x igual a 1. Beleza? Ou seja, esse valor 1 aqui, ó, não faz parte do domínio dessa função, ok? Aí, olha só, está claro que podemos tornar o valor de f de x, ó, tão próximo do 2 quanto quisermos, escolhendo x suficientemente próximo de 1, beleza? Ou simplesmente, f de x se aproxima do limite 2 quando x se aproxima de 1. E nós escrevemos assim, ó, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, ou seja, o limite dessa função, quando x tende a 1, esse limite é 2. Ok? Pessoal, traduzindo, isso aí é a mesma coisa que nós imaginarmos o seguinte, quanto mais o x ficar próximo do 1, mais o valor da função irá ficar próximo do limite, que no caso é o 2. Beleza? E repare o seguinte, ó, lá no x igual a 1, a função ela não está definida. E realmente, pessoal, em limite, como eu já falei nessa aula, o limite não nos interessa quando o x ele é, nesse caso, igual a 1. E sim somente quando o x está muito próximo do 1, o que irá acontecer com essa função. Beleza? Vem aqui, ó. Aí, pessoal, graficamente, o que nós temos é o seguinte, ó. Essa reta, ela representa essa função que nós acabamos de ver. Ou seja, x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Tá vendo essa bolinha aqui? Essa bolinha disse assim, olha, o x está tendendo a 1 para a esquerda, ou tendendo a 1 pela direita, tá? Mas no ponto, quando x é igual a 1, ocorre um intervalo. Você não existe, tá? Significa que há uma quebra na função. Ou seja, você tem uma reta nessa função, aonde um ponto nessa reta ele não é alcançado, ele não é possível, é indeterminado. Para o seguinte, ó, aqui no gráfico nós temos uma bolinha aberta sobre o gráfico aqui, ó, isso representando que o x igual a 1 aqui, ó, não faz parte do domínio dessa função. Ou seja, pessoal, o que nos interessa aqui, ó, são os valores de x que são muito próximos do 1, ou seja, cada vez mais próximos do 1, o que irá acontecer? Ó? O valor da função irá se aproximar cada vez mais do valor 2 ali. Ó. Olha aqui, ó, mais... Ele falou sobre domínio da função. Semana que vem, em aula, a primeira coisa que eu vou passar para vocês é domínio, contradomínio e imagem, tá? Porque uma coisa está entrelaçada na outra. Então, não tinha como explicar isso primeiro, para depois explicar limite, senão ia atrasar o conteúdo, tá bom? Mais ou menos aqui, ó, cada vez mais irá se aproximar do 2. Isso também vale aqui pela direita, ok? Certo? Então, pessoal, essa aula trouxe apenas a noção do que é o limite de uma certa função. Beleza? Espero que tenha sido bastante proveitosa para você. Tenha ótimos estudos e acompanhe aí os próximos vídeos. Valeu, Ferreto. Vamos procurar agora, vamos para mais outro.
Agora é só eu lembrar aqui qual que é qual, que eu me perco sempre. Ô, Oi, sou eu. pode voltar só nesse exemplo 3 para eu tirar um print, por favor, dessa Pode. questão? Beleza? Pessoal, um abração, sucesso. Você quer que eu volte um pouquinho mais para frente ou é aqui? Seria esse aqui? Antes, um pouquinho antes. No exemplo 3, no Aqui. enunciado. Isso, só para eu tirar um print. Foi, Show obrigada. de bola. Vamos lá. Compartilhamento. Para não me perder aqui. Tem probleminha. Essa aqui. Não, essa aqui não, essa aqui. Professor, Oi, sou eu. deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caso aí, como ele disse que a função é indeterminada, né? Quando você coloca um no lugar do x. Isso. Se caso a gente pegar isso na hora da prova, a gente coloca o quê? Que é indeterminada a função? É Só isso? indeterminada. Não, Ou a não. Você não gente vai dizer que é precisa fazer... indeterminada. Você, a função, quando der zero, você já sabe que ela vai ter uma bolinha naquele ponto, que ela é indeterminada. Toda vez que ela é indeterminada, você vai ter essa bolinha aparecendo no gráfico. Peraí, deixa eu voltar para lá. Não nos interessa quando x ele é, nesse caso, igual a 1. Acabamos de ver. Tá Ou vendo? Se eu pedir um gráfico para vocês representarem no gráfico a função, vocês vão desenhar essa reta, e aí no ponto aonde o x é igual a 1, tá? No ponto onde o x é igual a 1, para a função que foi estabelecida, proposta, ele é indeterminado. A gente sabe que aquela função, ela tende ao 2, mas quando chega, mas não chega, ela chega a 2,000001 ou 1,999999, mas não chega a 2 exatamente. Então, para y igual a 2 ou para x igual a 1, nesse ponto aqui é indeterminado. Entendeu? Aí no gráfico você pode desenhar assim. Quando você for fazer a função, você pode demonstrar que botar lá o valor direto, né, do 1, por exemplo, na equação, se for 1. E aí mostrar que dá 0 sobre 0, e aí você vai e mostra a indeterminação. Depende muito do que for solicitado no problema, tá? Isso a gente vai ver na semana que vem em aula, com alguns exemplos. Não, entendi. Era mais a questão de como demonstrar mesmo. Se tinha que fazer a fórmula ou se escrevesse, por exemplo, Não, se der a se ela foi equação, indeterminada, eu simplesmente isso. escrevesse. Ele vai dar o limite, ó, limite de tanto, aí vai dar a equação. Aí você pega aquele valor do limite e já joga direto, isso só quando funciona, só quando é fração, tá? Quando é uma equação direta, que não tem denominador, que não é fração, tá tranquilo. Provavelmente existe a possibilidade de estar indeterminada é quase zero, mas é possível. Mas quando tem uma fração, quando é são equações, né, onde uma é fração da outra, enfim, um é numerador, outro é um denominador, como está representado aqui, tá? Muito provavelmente pode ser que seja um valor indeterminado. E aí o que você faz? No limite, quando ele dá o valor do limite, que ele não vai dar assim, tá? Isso aqui é só uma questão só especulativa, é só para explicar, tá? Na verdade, o que vai ser feito no cotidiano vai ser assim, ó, vai ser dado dessa forma. Esse f de x é apenas ilustrativo, para você entender que o limite ele também representa a função. Por exemplo, ele pode botar limite de f de x, onde x tende a 1. Aí ele pode botar vários f de x. Aí você vai fazer cada limite, cada um daqueles limites, por exemplo. Tá? Então, nesse caso aqui, o f de x é esse cara aqui. Quando der numerador e denominador, a probabilidade de dar uma inconsistência, de ser indeterminada, é muito grande. Então, você vai pegar o valor que o x está tendendo, substitui no valor do x e vê o que acontece. Se der um valor real, ótimo, maravilha, você sabe que a reta não tem furinho. Agora, se der 0 sobre 0, aí, meu amigo, ou então não precisa nem ser 0 sobre 0, um número sobre 0, qualquer número sobre 0, já também é indeterminado, tá? Foi? Tá, beleza. Foi. Mas deixa eu agora botar lá no trem que eu já me perdi. Aqui. Ó, vai ter vários aqui, ó, vários exercícios. A gente vai fazer vários exercícios aqui iguais.
agora, deixa eu já adiantar só um pouquinho. Pessoal, vamos ver aqui, ó. Agora a gente vai trabalhar com limites obtidos graficamente. Isso aqui, cara, é importantíssimo. Deixa eu aumentar, desculpa. Eu esqueci de compartilhar o áudio. Deixa eu ver. Tá compartilhado o som aqui. Os limites obtidos graficamente, tá? Então nós temos o seguinte, ó. Abaixo temos os gráficos de 3 funções. Estão conseguindo ouvir ele falando? Sim, sim. Show, valeu. Ok? Primeiramente, pessoal, vamos... Ele vai botar 3 funções e vai botar as 3 possibilidades mais comuns de ocorrerem, tá? Utilizando o conceito de limite. Vamos analisar o gráfico dessa função aqui, ó, da figura 1. Imagina o seguinte, se você não tivesse o poder do cálculo, tivesse a vantagem do cálculo a seu favor, tá? Se a vantagem é a seu favor, você seria impossível determinar, por exemplo, uma equação, uma função que desenhe, por exemplo, esse gráfico aqui, entendeu? O cálculo vem exatamente para auxiliar nesse contexto. Bom, é só um preâmbulo, vamos botar para rodar. Vamos supor que esse gráfico aqui, ó, seja o gráfico de uma função f de x qualquer. Tudo bem? Repare o seguinte, quando o valor do x assumir um valor a, repare que o valor da função ele se torna exatamente igual a L. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, a função, quando x vale a, o valor dessa função é exatamente igual a L. Tudo bem? Agora, pessoal, como nós comentamos tanto aí na aula anterior, o que nos interessa nos limites é investigar o que acontece com a função quando x tende àquele valor a, tanto pela direita quanto pela esquerda, tá? O que acontece? O valor de f de x, ele se aproxima a qual valor, tá? Então, essa ideia, essa investigação é fundamental para os limites, beleza? Vem comigo. Reparem que nesse caso aqui, ó, quando a função, então, tiver o valor do x exatamente igual a A, nós vamos ter o valor da função exatamente igual a L. O que ele está dizendo aqui, gente, em resumo, é o seguinte, tá? Ao invés de estar botando x, y, alguma coisa, ele está botando só, agora ele está começando a criar uma matemática sobre o assunto, tá bom? O que ele está dizendo assim, olha só, note que o pontinho está fechado. Se esse pontinho está fechado, significa que está fechado em cima da linha da função, essa é uma função ideal, digamos assim, tá? Não existe nenhum parâmetro que fure ou que saia fora da linha da função, tá? Então, quando eu tenho f de a igual a L, você tem a confirmação que o A e o L, eles não vão ser indeterminados nesse ponto, tá? E vão estar contidos na linha. Ou seja, a equação, a função que foi dada, fornecida, ela não fura, ela não sai da posição onde ela se encontra. Ela é totalmente, ela caminha completamente em cima do gráfico, tá? Beleza? Agora, pessoal, vamos investigar o seguinte, ó, quando os valores de x se aproximarem cada vez mais do valor a pelo lado direito, ou seja, o x ele tende ao valor a aqui pelo lado direito. Reparem, pessoal, que quanto mais o valor do x aqui, ó, ele se aproxima do a pela direita, reparem que os valores da função aqui, ó, cada vez mais se aproximam aqui do L. Beleza? Então, nós podemos dizer o seguinte, quando o x se aproximar do a pela direita, cada vez mais os valores da função se aproximam do limite L. Beleza? Agora, pelo outro lado aqui, pessoal, olha só. Reparem que quanto mais os valores de x aqui, ó, se aproximarem do valor a, mais os valores da função aqui, ó, se aproximam do L. Pessoal, no cálculo desse limite aí, reparem que quando o x tende ao valor a, tanto pela direita quanto pela esquerda, o limite dessa função ele é exatamente igual a L. Beleza? Agora, pessoal, veja o que acontece nesse outro gráfico aqui, ó. Vem comigo. Nesse outro gráfico aqui, pessoal, vamos imaginar novamente que essa função é uma certa função f de x. Agora, reparem o seguinte, ó, sobre o gráfico aqui nós temos uma bolinha em branco.
Significa o seguinte, ó, que quando o x ele vale a, nós temos essa bolinha deslocada aqui para baixo. Ou seja, quando o x vale a, o valor da função nesse caso aí, ó, está localizado, ó, pessoal, mais ou menos aqui nesse pontinho aqui. Beleza? Então, vamos supor que esse valor da função seja um certo valor k. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos que a função, quando o x vale a, o valor dessa função, nós temos aqui ó, o valor k. Ok? Pessoal, reparem que no gráfico da situação anterior, quando o valor do x for exatamente igual ao valor a, nós temos que o valor da função é L, ou seja, exatamente o limite dessa função. Nesse outro caso aqui, pessoal, quando o x for exatamente igual a A, reparem que o valor da função ali ó, assumiu um outro valor que eu chamei de valor k. Esse valor k não é igual ao valor L. Mas o que você vai perceber é o seguinte, que o limite da função também nesse caso aí, ele mesmo sendo diferente ali ó, do valor k, o L for diferente do k, o limite é exatamente o mesmo. Nesse caso, é o L também. Querem ver? Vem comigo. Olha só, pessoal, quando o x se aproximar cada vez mais do A aqui pela direita, então ó, o x ele tender ao A pelo lado direito, cada vez mais que ele se aproximar do valor A aqui, ó, reparem que os valores da função cada vez mais se aproximam aqui ó, desse L, beleza? A mesma coisa acontece cada vez mais que o x ó, se aproximar do valor A pelo lado esquerdo agora, olha só, x tende ao A pelo lado esquerdo, reparem que cada vez mais os valores da função se aproximam do valor L que nós temos ali. Pessoal, repare que o limite dessa função, quando o x tende ao valor A, nós temos o valor do limite exatamente igual a L. Olha que interessante. Quando o seu limite está tendendo a A, ele vai tender a L. Mas quando o limite chega exatamente no valor A, ele cai, ele se desloca, ou seja, aqui não existe né, o valor aqui exato, e ele se desloca para um valor K, que aqui está positivo, mas esse daqui poderia ser deslocado para cima, enfim, para baixo, para cima, qualquer na posição aqui, menos onde ocorre a linha do gráfico, dentro da linha do gráfico. Mesmo que o valor da função no ponto A seja um valor diferente do L, como aconteceu no gráfico da função anterior. Por que isso? Porque o cálculo do limite de uma função, o que nos interessa, pessoal, é o valor do x próximo, por exemplo, daquele A. Não nos interessa o valor da função quando o x for exatamente igual a A. O que nos interessa são os valores que a função assumir, ou seja, irá assumir, cada vez mais que o x se aproximar desse valor A. Beleza? Vem comigo. Agora, pessoal, reparem nesse terceiro gráfico aqui. Ó. Reparem que quando o x tiver valor A aqui, ó, o que acontece? Nós temos aqui sobre o gráfico uma bolinha em branco. O que significa isso? Significa que esse valor A aqui, ó, ele não faz parte do domínio da função. Ou seja, nós podemos dizer o seguinte, ó, que não existe, olha só, não existe, tá? A função quando o x é exatamente igual a A. Beleza? Agora, o que acontece com o limite para essa função? Por exemplo, uma questão de opções A, B, C e D, isso aqui seria, por exemplo, um exemplo de resposta, tá? Para esse tipo de gráfico. Posso desenhar lá vários gráficos e pedir qual deles aqui não pertence ao f de A. Aí você vai dizer qual gráfico pode marcar o gráfico. Obviamente seria esse. Então aqui, ó. Mesma coisa, pessoal, olha só. Quando o x aqui ó, se aproximar do valor A pelo lado direito, reparem que quanto mais ele se aproxima do A pela direita, os valores da função cada vez mais se aproximam desse valor L aqui. Beleza? A mesma coisa acontece para os valores de x que se aproximam cada vez mais do valor A, só que nesse caso aqui, ó, o x se aproxima do A pelo lado esquerdo. Reparem que os valores da função aqui, ó, cada vez mais se aproximaram desse limite L. Então, pessoal, nessa terceira situação, reparem que nem nos importou a situação da função não estar definida quando o valor do x é exatamente igual a A, ou seja, o A não faz parte do domínio dessa função.
Beleza? O que nos interessa? Como eu falei, né? No cálculo de um limite, na investigação de um limite, o que nos interessa é o valor do x cada vez mais se aproximando do valor a e a percepção nossa de saber para qual valor a função f de x mais se aproxima. Nesse caso aí, ó, tanto x tendendo ao valor a pela direita, quanto x tendendo ao valor a pela esquerda, cada vez mais a função tendeu ali, o valor dela tendeu àquele valor L. Ou seja, o limite dessa função quando x tende a A é aquele valor L que está ali. Beleza? Vem aqui. Ó. Então, pessoal, para cada um desses casos aqui, ó, o limite da função f de x, quando o x ali ó, ele tendeu ao valor A, o limite dessa função foi exatamente igual a L. Beleza? Ou seja, assumiu esse valor que está aqui. Ok? Agora, pessoal, desce comigo aqui ó, e vamos fazer dois exemplos. Tá? Olha o que diz esse primeiro exemplo. Diz o seguinte, ó, para a função g de x ilustrada abaixo, encontre os seguintes limites ou explique, olhem só, por que eles não existem. Tá? Então, nós temos aqui no plano cartesiano. Muito boa para cair em prova, tá? Presta bastante atenção. Você tem uma função g de x, tá? Ilustrada abaixo. Aí dá esse desenhozinho aí esquisito na função, né? Aí encontre os seguintes limites ou explique por que eles não existem. Logo de cara, tem dois pontos aí, dois númerozinhos que ele não existe, tá? Ou mais, não sei. E aí ele vai mostrar traço a traço o que está acontecendo, cada um dos limites. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 limites aí, mais ou menos. Vamos ver como é que ele define isso aí. Ó, aqui mais ou menos aqui em laranja, ó, nós temos o gráfico dessa função g de x. Reparem, essa função está toda quebrada aqui, ó, beleza? E aqui nós temos os três itens que nós vamos calcular os limites. Nesse item A aqui, ó, a pergunta é o seguinte, ó, calcule o limite, então, da função g de x quando o x aqui ó, ele tende a 1, beleza? Então, primeiramente, pessoal, vamos pensar aqui ó, o valor do x cada vez mais próximo aqui do 1, ou seja, o x aqui nesse caso, ó, tendendo a 1 pelo lado esquerdo. O que irá acontecer com os valores da função? Olha só, se nós pegarmos um x aqui assim, ó, reparem que o valor da função será mais ou menos aqui assim. Ó. Agora, pegando um x mais próximo, ó, reparem que o valor da função cada vez mais vai se aproximando lá para cima. Né? Pegar um valor do x aqui ó, mais próximo do 1, reparem que o valor da função cada vez mais aqui ó, vai se aproximar desse valor 1 que está aqui. Ou seja, nesse primeiro caso aqui, ó, nós podemos dizer que o limite dessa função g de x, quando o x aqui, no caso, tender a 1 pelo lado esquerdo, o valor desse limite aqui ó, é o valor 1, beleza? Como nós vimos ali. Agora só vamos apagar um pouquinho aqui, ó, e vamos pensar a outra possibilidade. Ó. Os valores de x cada vez mais próximos aqui do 1, ok? Só que agora os valores de x tendendo ao valor 1 pelo lado direito, beleza? Olha só, vamos começar com o x aqui assim. Ó. Com o x aqui assim, reparem que o valor da função mais ou menos bateu aqui assim. Agora para um valor de x aqui assim, ó. Olha só, cada vez mais ele está descendo. Ó. Para um valor de x aqui, ó, o que acontece? Ó? O valor da função mais ou menos fica aqui assim. E cada vez mais que o x aqui ó, se aproximar do 1 pela direita, o valor da função, pessoal, cada vez mais, reparem, ó, cada vez mais se aproxima aqui da origem, ou seja, do zero. Ou seja, nesse caso, nós podemos dizer assim, ó, que o limite dessa função g de x, tudo bem? Quando o x tender aqui ó, ao valor 1 pelo lado direito, nós conseguimos perceber que o limite, então, se aproximou cada vez mais do zero. Pessoal, nesse caso, um limite deu o valor 1 e o outro limite deu o valor 0. O que aconteceu? Nós encontramos ali valores diferentes de limites quando o x tendeu pela direita e depois pela esquerda ao valor 1. O que acontece? Pessoal, limites encontrados são diferentes, o limite, então, ele não existe. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, como os dois limites encontrados aqui eles são diferentes, nós podemos dizer aqui no item A
que o limite da função, ó, ele não existe, ou seja, não existe o limite da função g de x quando x tende ao valor 1, ok? Agora, pessoal, vamos apagar aqui, ó, e vamos fazer o item B. Ele quer saber o seguinte, ó, o limite da função g de x quando x tende a 2. Pessoal, olha só, quando x aqui, vamos supor que o 2 esteja aqui. Quando x se aproximar cada vez mais do 2 aqui pelo lado esquerdo, repare o seguinte, ó, os valores da função cada vez mais vão subir, né? E vão se aproximar cada vez mais do valor 1 que está aqui. Beleza? Agora, deixa eu apagar aqui rapidinho. Tudo bem? E repare o seguinte, a mesma situação acontece quando nós nos aproximarmos cada vez mais do 2 pela direita. Os valores da função, olha só, eles começam aqui embaixo, ó. Vocês estão conseguindo perceber? Primeiro, na letra A, o que ele fez? Ele foi estudando o que acontece vindo pela direita, pela esquerda, e depois se for exatamente o número 1. Então, pela esquerda e pela direita, você obtém 1 ou obtém algo próximo a 0. Mas, se você for exatamente o valor 1, você tem o quê? Você tem um valor indeterminado. Tá? Se o x for exatamente igual a 1, você tem um valor indeterminado. Basicamente é isso. Tá? Então, ó, vindo da direita ou vindo da esquerda. Alguém não entendeu? Alguém não entendeu? Alguém está com dúvida com relação a por que se eu botar 1 aqui na função, eu vou achar 1 vindo pela esquerda? Essa função de g de x aí tá multiplicando? Não, né? Não, g de x é uma função qualquer. É uma coisa aleatória, é um valor. Ele não deu a função para você, ele deu um valor genérico de função. O que ele quer é o seguinte, quando eu venho pela esquerda, qual valor eu estou tendendo a chegar a que valor? A um valor próximo a 1. Tá? E se for pela direita? Tá? O meu valor vai ser igual a quanto pela direita? Vai ser igual a 0. Maior que 1. Maior que 1, se eu vier pela direita? Da direita para a esquerda? É. Vai ser maior, Quando eu venho pela direita, a minha função, ela desce ou ela sobe? Quando vem pela direita. A tendência é diminuindo. Isso. Então, quando ela vem pela direita, a tendência é que ela também está vindo de cima para baixo. Então, ela está tendendo a que valor? Que valor fica localizado nesse pontinho aqui? 0? 0. Aí, o 0 aqui. Vamos olhar isso aqui de novo. Aqui está vindo pela esquerda. Eu vindo pela esquerda, o que acontece com a setinha no y, na função? Ela está tendendo a que valor? A subir. A subir. Chegar em que valor? 1. Chegar próximo a 1. Então, quando ela vem pela esquerda, ela está vindo para cá. Tchucu, 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 tchucu. Então, significa que ela está subindo. No y. No x, ela vai da esquerda para a direita. E aqui no y, ela sobe. Quando ela vem da direita para a esquerda, no y, ela faz o quê? Ela desce. Está descendo para cá. Então, pela esquerda, ó, onde está o 1 menos, tá? Pela esquerda, ele tá tendendo o y está tendendo o quê? A subir, a chegar próximo a 1. Essa função, ela vai dar em 1. Diferente quando, por isso que ele bota diferente aqui, ó. Diferente quando ela vem pela direita. Quando ela vem pela direita, tá? A tendência dela é cair para onde? Descer. Descer para quem? Descer para o 0. Então, a função, ela vai ter um valor tendendo a 1 quando vem pela direita e tendendo a 0 quando vem tendendo a 1 quando vem pela esquerda e tendendo a 0 quando vem pela direita. E quando ele é exatamente o valor de 1, tá? Quando x é exatamente o valor de 1, então ele vai ser indeterminado, tá? Por que indeterminado? Aquela bolinha aqui, ó, da indeterminação. Quando o valor é exatamente 1, o y
O y é 0. O y, gente, é o g de x, tá? Y é g de x. Bom, ele olhou 1. Agora, na letra B, ele vai começar agora a observar o 2, tá? Aqui assim, tudo bem? O próximo valor, ó, reparem que vai ser um pouquinho mais lá para cima, beleza? E cada vez mais os valores dessa função irão se aproximar do 1 aqui. Ou seja, pessoal, o que nós podemos dizer que o limite da função g de x, quando o x aqui ó, se aproxima do 2, nós podemos dizer que esse limite ele vale exatamente o valor 1 ali, ok? Pessoal, reparem que nesse caso, o limite da função quando x tende a 2 é exatamente igual ao valor da função quando x é igual a 2, isso por causa daquela bolinha pintada ali em cima. Beleza? Agora reparem nesse outro caso aqui, ó, que nós já vimos ali na explicação inicial da aula. Beleza? Vem aqui, ó. Vou apagar um pouquinho aqui, ó, e vamos para o terceiro caso aqui, ó, o item C. Reparem o seguinte, ó. Nós queremos saber o limite... De novo, vamos lá, porque deu 1. Tanto se ele... Preste atenção. Olhando o 2, tá? O 2 é o x agora. Se ele vier pela direita ou vier pela esquerda, ele sempre vai tender a bater em que valor? Ao valor 1. Se ele vier pela direita, perdão, eu sempre confundo, pela esquerda, tá? Significa que ele está descendo. 1 descendo. Descendo para onde? Para chegar a 1. E se vier pela esquerda, ele está subindo. Subindo para onde? Para chegar a 1. E como é pintadinho, significa que ele não é indeterminado. Ele realmente, quando o valor for 2 na função, aqui, ó, no lugar aqui da função de g for 2, ele vai bater exatamente o valor igual a 1 em y. Então, ele manteve. Vamos para o próximo agora. Função... Agora ele vai analisar o 3, tá? g de x, agora quando o x aqui, pessoal, tende ao valor 3. Olha só, quando nós colocarmos o x aqui, ó, tendendo ao valor 3, tanto pela esquerda como pela direita, reparem o seguinte, ó, nós vamos ter que o valor da função cada vez mais irá se aproximar aqui, ó, do zero. Isso tanto quanto o x aqui, ó, tanto o x vindo pela esquerda, como o x aqui, ó, vindo pela direita, tá? Cada vez mais os valores de x vão tender aqui ao valor zero que está localizado na origem. Ou seja, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos ter que o limite da função g de x, quando o x tende a 3, esse limite é zero. Então, pessoal, esse é o caso que eu comentei diversas vezes, tá? Nesse caso, ali no valor exatamente igual a 3, nós temos o valor da função valendo 1. Agora, quando o x tende a 3, o que acontece com o valor da função? O valor da função tende ao valor zero. Então, nesse caso, o limite da função quando x tende a 3 é diferente do valor da função quando x é igual a 3. Isso porque o limite é zero e o valor da função é 1 ali no x igual a 3. Beleza? Então, pessoal, não nos interessa nos cálculos de limites, na investigação do limite de uma função, o que não nos interessa quando o x for exatamente igual, por exemplo, àquele valor 3 ali. Beleza? Vem comigo. Vocês entenderam? Independente se ele vier pela esquerda ou pela direita, tá? Ele nunca vai bater, ó, o valor igual a 1. Tá? Ele sempre vai tender ao quê? A 0. Ou subindo ou descendo, ele vai estar tendendo a 0. Tá? E o 3, se você botar exatamente o valor 3 nessa função, você vai obter indeterminação. Agora, pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos para a segunda e última questão. E ela diz Ó, essa é muito boa. o seguinte, ó. Quais das seguintes afirmações Tem uma questão na prova que é exatamente igual a essa, só mudei valores. sobre a função y igual a f de x ilustrada abaixo são verdadeiras e quais são falsas? Beleza? Aqui no item A está sendo dito o seguinte, ó, o limite da função f de x, quando x tende ao valor zero, esse limite está dizendo que existe. Pessoal, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Olha só, aqui no plano cartesiano, pessoal, nós temos a representação do gráfico da função f de x, que nesse caso está sendo representado por uma função que não é contínua. Agora, olha só, ele está dizendo que o limite da função, quando x tende a zero, o limite ele existe. Será que isso é verdadeiro? Olha só, quando x
tende a zero, primeiramente vamos analisar aqui pela esquerda. Olha só, quando o x ele tende ao valor zero, o que acontece ali? Ó? Nós vamos ter cada vez mais, olha só, os valores da função, olha só, primeiro aqui, vamos pegar agora um valor de x aqui assim, ó, mais próximo do zero. Olha o que irá acontecer ali, ó. O valor da função subiu mais um pouquinho, beleza? Agora um valor do x aqui assim, ó. Cada vez mais, repare o seguinte, ó, o valor da função cada vez mais está se aproximando ali, ó, do zero, beleza? Agora, olhem pelo lado esquerdo, ver se isso aí é a mesma coisa, olha só. Para os valores de x aqui, ó, tendendo pelo lado esquerdo, aqui, ó, tudo bem? Para esse primeiro valor de x aqui, ó, nós vamos ter um y correspondente, ou seja, o valor da função aqui embaixo. Agora, pegando um valor de x aqui, ó, mais próximo do zero, o que acontece? O valor da função subiu um pouquinho. Pegando um outro valor de x aqui, ó, nós vamos ter o valor da função subindo mais um pouquinho, ou seja, também, pessoal, pela direita, o valor dessa função tendeu a zero. Pessoal, se o limite da função, quando o x está tendendo ali, ó, pela esquerda, é exatamente igual ao limite da função quando o x tende pela direita, nós temos que a função existe. E nesse caso, o limite dessa função aqui, ó, ele é exatamente igual a zero. Então, existe sim, item verdadeiro. Olha o item B aqui, ó. Diz que o limite da função f de x, quando o x tende a zero, o valor é zero. Pessoal, acabamos de calcular isso aqui. Então, verdadeiro também. Agora, no item C aqui, ó, diz o seguinte, ó, o limite da função f de x, quando o x tende a zero aqui, ó, o limite vale 1. Pessoal, nós acabamos de calcular que o limite ele vale zero e não 1 quando o x tende a zero. Então, esse item aqui, ó, Essa aqui é uma boa análise. Se você acabou de analisar no gráfico, né, que x tendendo a zero vai dar zero, obviamente, x tendendo a zero não pode dar 1, tá? Então, é falso. Agora, x tendendo a 1 vai dar 1? Não sei. Vamos ver aqui, ó. X tendendo a 1. Se ele vier pela direita ou pela esquerda, ó, se eu vier pela direita, o meu x vai estar tendendo a quanto? Vai estar descendo para zero. Se eu vier pela esquerda, meu x, sim, vai estar tendendo a 1. Então, nesse caso aqui, eu acredito que seja falso. E se for 1, x tendendo a 1 for 0? Vamos ver. Se for 1 for 0, ó, se ele estiver tendendo pela direita, né, vindo pela direita, ele vai estar descendo, tá indo para 0. Se vier pela esquerda, ele vai estar subindo, provavelmente, e indo para 0. Vamos ver aqui. Vamos ver se é um acertei. item falso. Beleza? Agora, para o item D e para o item E, Se eu errei, eu gostaria de saber aonde eu errei. Aí, se vocês puderem me dizer. vamos apagar um pouquinho aqui, ó, tudo bem? E vamos ver o seguinte, ó. Ali no item D diz assim, ó, o limite da função f de x, quando x tende a 1, esse limite vale 1. Pessoal, olha só, quando x tende a 1, primeiramente, ó, vamos analisar a situação do x tendendo a 1 pelo lado esquerdo, ou seja, ó, o x tende a 1 pelo lado esquerdo. O que acontece? Ó? Primeiramente, vamos imaginar aqui, ó, um valor de x, aqui assim. O que irá acontecer? Ó? Nós vamos ter o valor da função aqui assim. Ó. Agora, para um x aqui, o que irá acontecer? Ó? Nós vamos ter o valor da função descendo um pouquinho. Ó. Tá descendo, vai ter ó, mais tá ou descendo. menos aqui assim. Agora, um valor de x mais próximo do 1 ali. Ó. Ou seja, nós vamos ter aqui ó, o valor da função descendo cada vez mais. Pessoal, cada vez que se aproximar do 1 aqui, ó, seja, o valor da função... Cada vez mais que ele se aproxima do 1, mais próximo de menos 1 ele chega. Então, não, já logo de cara, já não vai bater, já não é verdade. Tá? Quando x tender a 1 é igual a 1. E se você fizer a mesma coisa agora, voltando pelo lado esquerdo, você vai subir aqui. Ó. Vai subir aqui e você vai ver que vai estar tendendo a 1. Tá? Pelo lado esquerdo, ele tende a menos 1. E pelo lado direito, vocês vão ver que ele tende a 1. Só que ele tem que tender a 1 tanto pela esquerda quanto direita. Logo, ele é falso. A função se aproxima cada vez mais desse valor menos 1 que está aqui. Beleza? Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, o limite dessa função f de x
quando x tende ao valor 1 pela esquerda, beleza? Esse limite que nós encontramos foi o valor menos 1 aqui, ok? Agora, pessoal, fazendo x tender a 1 pela direita. Olha só, vamos botar aqui o valor do x cada vez mais próximo do valor 1 pela direita, ou seja, o x tende a 1 pelo lado direito. O que irá acontecer? Ó? Pegando o valor de x aqui assim, ó, repare o seguinte, nós vamos ter uma função, o valor dela aqui assim. Agora, pegando o valor do x aqui assim, ó, se aproximando cada vez mais do 1. Olha o que está acontecendo com o valor da função. Desceu um pouquinho aqui, ó. Tudo bem? Agora, pegando o valor do x aqui assim, ó, o que irá acontecer com a função? Cada vez mais, ó, pessoal, irá se aproximar, ó. Cada vez mais está se aproximando de quem? Está se aproximando aqui do zero. Ou seja, o limite da função f de x, quando x tende ao valor 1 pelo lado esquerdo, esse limite é zero. Pessoal, reparem o seguinte, que os dois limites que nós encontramos aqui, ó, eles são diferentes. Então, como nós vimos, ó, pessoal, esse limite aqui, ó, ele não existe. Beleza? Então, esse item aqui, ó, acaba sendo um item falso. E aqui no item E, pessoal, o limite da função quando x tende a 1, ele está dizendo que é zero, pessoal. Acabamos de ver que o limite dessa função, ele não existe. Ou seja, o item E também é um item falso. Beleza, pessoal? Então, dessa outra perspectiva, ou seja, da perspectiva gráfica, nós conseguimos perceber como é que funciona o limite de uma função quando x tende a um certo valor A. Beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado bastante da aula. Se gostou do vídeo, clica ali em curtir, tá? Faça comentários, compartilhe. Bom, galera, como a gente combinou, né? Eu até teria mais um videozinho para apresentar para vocês. Se eu não me engano, é esse aqui. Seria a parte de definição formal de limite. O nosso delta ali. Mas a quantidade de informação é grande e dá mais ou menos uns 20 e poucos minutos. Então, eu prefiro, na aula da semana que eu mando isso aqui para vocês, tá? Mas na aula da semana que vem eu passo isso aqui logo no início da aula. Eu explico a definição formal, tá? Só para a gente não atrasar muito. E como eu havia dito lá no iniciozinho, para quem estava no iniciozinho, tio Everton acabou de operar, tem menos de uma semana, e está com um pouquinho de dor agora nas minhas perninhas, tá? E aí, melhor eu parar para não dar ruim. E aí, semana que vem a gente volta. Bom, pelo menos agora eu estou mais tranquilo que a gente está mais ou menos dentro do prazo, tá? Não falta semana que vem, pelo amor de Deus. Faltou Professor, a sequência, já era. Oi? Volta lá na letra E, por favor. Vou voltar, peraí. Letra E, deixa eu ver onde está, qual é a questão? Acho que é essa daqui. Fala. Ela não seria verdadeira, não? Vamos ver se é verdadeira? Não. Quer ver? Letra E, deixa eu ver se ele fez a letra E. Não, deixa eu ir um pouquinho para frente. Vamos lá, na letra E. Agora, f igual a zero, tá? Se você fez aqui o x vindo pela direita e o x vindo pela esquerda, tá? Note que tanto pela direita quanto pela direita ele tende a zero, mas pela esquerda a gente viu que não. Pela esquerda ele tende a quanto? A menos 1. Né? Ó, se você for vindo pela esquerda aqui, ó, vindo para cá, ó, você vai descendo, vai descendo cada vez mais, tá? E quanto mais próximo do 1 que você for chegando, mais próximo do menos 1 você chega, tá? Então, para que isso seja verdadeiro, tanto pela esquerda quanto pela direita, ele tem que ser verdadeiro. Ele não pode ser verdadeiro só para um lado ou para o outro. Se for para um lado ou para o outro, significa que ele é descontínuo. Ele tem uma descontinuidade, que é exatamente o que é representado por essa bolinha aqui. Entendeu? Mais ou menos. Porque ali na letra E, ele está dizendo f de x é igual a zero quando x for para 1 vindo da direita, não é isso? Isso.
Não, E aqui ele é fez. direita, ele teria que ser direita e esquerda, que é falso. A Não, letra não, C, não, você está não. falando? Letra E, letra E, letra E, a Letra E. última. Aham. Não, aqui ele não está dizendo que é pela direita e pela esquerda. X tendendo a 1. Aí, para que isso seja uma verdade, se a igualdade seja uma verdade, x igual a zero, você tem que fazer pela esquerda e pela direita. X E tendendo das. a 1 pela direita e tendendo a 1 pela esquerda. Entendeu? Ele só deu um Entendi. molezinho aqui, ó, que aqui é o mais, tá? Aqui, ó, é para ser um mais. Não sei se ele colocou Eu depois. percebi. Eu acho que ele esqueceu de colocar. Ele esqueceu. Não, Aqui é o tranquilo. mais, tá? Então, para ser verdadeira, tinha que dar igual a zero, tanto para a Pela esquerda quanto para esquerda a quanto para a direita, é direita. isso? Por isso aqui, ó, Ah, entendi. quando ele diz assim, ó, quando x igual a zero, ele é a função da zero. Aí ele viu que tanto pela esquerda quanto pela direita, isso é uma verdade, entendeu? Quando x é igual a Entendi. zero. Então ele pegou aqui x sendo igual a zero, aí ele começou a fazer os tracinhos, tá? Tanto pela direita quanto pela esquerda, subindo e descendo. Ele vai tender a zero, Tá, entendi. tá? Tá, Aí a beleza. mesma coisa quando ele faz aqui, tal, se existe, sim, existe, e assim vai. Tá? Aí só voltando lá pro... Cadê ele? Esse cara aqui. Aí aqui ele vai falar sobre definição de limite, aí ele pega só uma reta direto, ele vem falando como é que você coloca isso em módulo, né? O limite é dado em módulo, tá? Porque ele pode vir pela direita ou pela esquerda, aí tem uma forma representativa do limite, tá? Enfim, vai vir várias outras situações que ele vai definir e explicar melhor o conceito de limite, exatamente para que mais para frente, que já vai ser, se tudo correr bem na próxima aula, na aula da semana que vem em sala, nós vamos para começar o conceito de derivada. Então, para você derivar, você precisa entender o que é o limite, tá? Senão você não adianta, você não consegue fazer derivação e depois perdão, para competência 2 e competência 3, que você vai começar a trabalhar com integral, aí piora mais ainda, que aí vira uma cascata de eventos e você não consegue resolver, tá? Eu vou mandar isso para vocês, mas semana que vem em aula eu vou apresentar isso para vocês formalmente, tá? No quadro. Mas seria muito legal se vocês pudessem assistir antes, tá? Eu aconselho. E é isso, gente. Deixa eu sair aqui e voltar para vocês. O compartilhamento. Ué, quero parar o compartilhamento. O compartilhamento tá... interrompeu o compartilhamento. Essa matéria tá o quê? Na semana 1 ou semana 2 no módulo? No Sabe módulo, dizer? ela é semana... Agora, ela ia iniciar a semana 2. Agora, essa parte de definição de limite. Esse Tá? módulo aí não adianta seguir muito respectivamente, não, né? Cara, tem que seguir, porque a prova Não, já foi feita. A prova é feita para todas as não, turmas. sim, eu digo, por exemplo, aquele vídeo que você mandou lá no Classroom, a matéria era da terceira semana. Não sei se você chegou a ver. Não sei, do Classroom da terceira semana, que falava sobre o quê? Ah, agora eu não vou lembrar, não. Mas eu assisti o vídeo, eu fui ver, a matéria tá lá no módulo na terceira semana, entendeu? Entendi. Mas enfim, eu fiz lá e consegui entender, é só observação Eu mesmo. vou ver o que é. Já falando sobre derivada, não? Ou era derivada intuitiva? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Tá. Deixa eu só parar a gravação para não ficar o vídeo ficar longo, tá? Pronto.